Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, aqueles que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Hoje vamos falar sobre o tema livres do sistema, ainda no sistema. Nós vivemos um mundo corrompido. O apóstolo João já dizia lá no primeiro século, quando ele disse: o mundo jaz no maligno. E o mundo perverteu toda a ordem de Deus. O mundo começou a oprimir as pessoas. E a opressão, ela não diz respeito à pessoa, mas à classe. Porque todos aqueles que eram oprimidos, quando tiveram oportunidades, também oprimiram a outros. Então o coração do homem está doente. O coração do homem é oprimido pelo pecado. A natureza está corrompida. E uma natureza corrompida produz frutos corrompidos. Uma natureza estragada não produz bons frutos. E o que nós encontramos aqui neste livro, o livro do profeta Isaías, conhecido também como o Evangelho do Antigo Testamento, escrito aproximadamente 750 anos antes de Cristo, e que tem como função muito clara, muito detalhada, o ministério, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Encontramos nesta seção do livro, do capítulo 61, algo espetacular e que tem sido de forma equivocada, interpretada e aplicada, como se o povo de Deus nesta terra fosse brigar por política, fosse brigar por tronos. Mas o que nós temos é que a partir de Jesus, você não briga mais por uma nação geográfica, mas você está recebendo aquilo que é da mansão celestial, é da mansão espiritual. É função da igreja entender esse texto como ele realmente é. E é isso que eu quero passar para vocês aqui nesta noite, com toda a minha limitação, mas sob a liderança do Espírito Santo, que é irresistível e não pode ser questionado. Por que eu pus esse tema? Livres do sistema, ainda no sistema. Porque o sistema está corrompido. A briga por poder, ela é gigantesca. E com esta briga pelo poder, pessoas têm se separado. Crentes têm brigado com crentes. Têm ofendido a autoridade, seja A, seja B. Coisas que não são hábeis para o povo de Deus. E a igreja se perdeu no meio de uma briga diabólica por poder de homens corrompidos. E cada um tem a sua justificativa para expor o seu ponto de vista. E poucos estão entendendo o real motivo da igreja. E às vezes usam versículos fora de contexto, comparações fora de contexto, ao ponto de blasfemarem contra a palavra de Deus. Quando aqui está escrito, é escrito principalmente, primeiramente,
focando a questão relacionada a Israel, mas apontando as suas lições para aquilo que seria para nós através de Cristo Jesus. E eu quero destacar aqui algumas lições que, na direção do Espírito, esclarecerão o nosso coração, de tal maneira que a nossa vida será mudada não pelo pregador, mas pela palavra pregada. Não pelo meu Espírito, mas pelo Espírito Santo que domina sobre nós. Em primeiro lugar, eu quero observar com vocês que aqui o ungido, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, este ungido, ele é Jesus Cristo, ele não é o profeta Isaías, ele não é você e nem sou eu, em primeira mão. E como que nós observamos isso? Primeiro, que a palavra ungir aqui no texto é a mesma usada para Jesus, o Messias, ou o ungido. Então, a unção estabelecida é a unção do prometido. É Jesus Cristo. A segunda base que eu apresento para que este seja Jesus está naquilo que se recebe para fazer. Somente Jesus Cristo, somente Deus tem poder para efetuar tudo isso que está aqui, como Ele está dizendo. Pregar boas novas aos quebrantados, nós podemos fazer. Curar os quebrantados de coração, nós não podemos fazer. Proclamar libertação, sim, mas libertar, não. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança, podemos fazer. Mas transformar a vida triste daqueles que estão oprimidos em povo de alegria, só o Senhor pode fazer. As ações estabelecidas aqui na unção desta pregação, desta proclamação e dessa libertação, diz respeito ao poder exercido por Jesus Cristo no seu ministério. Outro ponto, e este é essencial, para tirar qualquer possibilidade de dúvida que esteja no seu coração. E eu lhe convido a ir comigo para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. Olhemos com atenção esses versículos. Referindo-se então a Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado. Então Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só o versículo 20 agora. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. São palavras do Mestre, são palavras de Jesus, dizendo que o que foi profetizado no capítulo 61, de 1 a 3, apontava justamente para o início, a marca e o seu ministério sobre a face da terra. Então Jesus é o ungido que Isaías acabou de anunciar através da nossa leitura. 750 anos antes, Jesus falou deste ungido. Isaías falou desse ungido que é Jesus. Então, sendo assim, nós cantamos errado quando nós cantamos Ele nos ungiu? Não, também não cantamos errado. E eu vou então explicar por quê.
Jesus é o que está retratado aqui no capítulo 61, 1 a 3. Ele disse, a função estabelecida aqui, na sua maioria, da libertação, só é cabível a Deus, somente a Ele. E o termo Messias aqui liga ao Messias Jesus, o prometido. No entanto, em Mateus capítulo 28, Mateus 28, no versículo 18, o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele deixa a sua missão. No capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, na autoridade dele, ele diz, ide, portanto. E o ide aqui, e que muitas pessoas têm equivocado sobre achando que é uma ordem para sair, não é uma ordem para sair, a ordem é para você pregar e testemunhar onde você estiver. A questão é, indo a sua vida inteira. Agora, a expressão todas as nações tem o cunho de saída, mas a questão não é só para os que vão, não é só para aqueles que estão lá. A ordem de testemunhar e fazer discípulo, ela é de todo mundo, indo, vivendo, estando, preguem a palavra e preguem na minha autoridade, disse Jesus. Porque o final do capítulo e o final do livro, ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias. Então a igreja vive na autoridade de Cristo. Quando Cristo recebe esta missão, a igreja agora recebe esta missão em Cristo. Em João capítulo 20, João capítulo 20, versículo, se eu não estou equivocado, 19 em diante. João 20, a partir do versículo 19, relata o momento em que Jesus aparece aos seus discípulos. E foi surpresa. Todos ficaram atônitos, assustados. Depois da sua morte, ele ressuscitou e apareceu aos discípulos. E ele mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram. E quando eles se alegraram, eles ouviram de Jesus o que está no versículo 21, a seguinte expressão: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão de Jesus, ela está sendo desenvolvida através da missão da igreja. Não é a igreja que faz a missão, não é a igreja que tem o poder, a igreja é só um instrumento para que o Senhor Jesus continue a fazer. Se você olhar logo à frente, Atos capítulo 1, o versículo 1 em diante, você encontra o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Significa que tudo o que vai ser registrado agora no livro de Atos é a continuidade da ação de Jesus na vida da igreja e através da igreja. Assim sendo, nós recebemos a autoridade, vamos na autoridade de Jesus, e nós vivemos então nesta autoridade e recebemos a ordenança de proclamar isto que Jesus veio para fazer e proclamar e efetuar e executar. Assim sendo, fica muito claro que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Jesus. E Jesus foi autorizado
com o derramamento do Espírito após o seu batismo. Ele recebe o Espírito como uma autorização, uma forma dele como homem exercer a sua função de Messias. E isso se estende a você e a mim, que somos servos do Senhor. A segunda lição que eu quero tirar com vocês, para destacar com você, é que a libertação proclamada pelo profeta Isaías e efetuada por Jesus e encaminhada pela igreja, não é matar a fome de todo mundo, não é entrar no sistema e quebrar o sistema e tomar o poder, como muitas pessoas estão pensando. Mas aqui o que está sendo tratado é algo muito maior do que você pode imaginar. É algo muito superior àquilo que você pode pensar. Porque diz respeito a algo que está no coração. O homem é escravo do seu próprio coração. As autoridades hoje querem dominar. O que elas fazem? Metem medo no povo. É só amedrontar o povo. Olha a pandemia, dominou, o mundo inteiro foi dominado pelas autoridades que queriam dominar, porque meteram medo nas pessoas. Eu não estou dizendo que não houve, não estou dizendo que não precisasse de prudência, mas estou dizendo domínio. Tanto é que, para as campanhas políticas, liberaram. Acabou a campanha, voltou a enfermidade. Isso é uma prova clara. Então, impõe-se um medo, e neste medo agora domina-se. Só que aqui é uma libertação do coração. É uma libertação da alma. Aqui não diz, e Jesus não veio para dizer, a partir de hoje eu estou abolindo a escravatura. Jesus não fez isso. Jesus não disse, a partir de hoje não tem mais pobre. Ele não disse isso. Jesus não disse, a partir de hoje todo mundo está curado e sem enfermidade. Ele não disse isso. Mas o que ele operou pontualmente também sobre a enfermidade, sobre a natureza, sobre os espíritos, é para apontar que ele é o Messias, ele é o Cristo, ele tem autoridade. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele está tirando o povo de debaixo de um regime, mesmo ficando debaixo desse regime, não é mais submisso, não é mais medroso, não é mais escravo espiritual com a alma desse sistema. A igreja não está presa às imposições estatais. Pode-se chegar, pode-se prender, pode-se matar, mas isso não quer dizer que a igreja estará presa, a igreja não estará fechada, a igreja não estará sem ação, porque ninguém segura a igreja, porque o evangelho liberta, o escravo, ele é livre. Ele pode continuar agindo como um escravo, porque a lei o obriga, mas ele é livre no Senhor. Quando ele está dizendo oprimidos, ele está dizendo de uma geração corrompida que está no coração, e este coração amedrontado se submete a algumas autoridades, e ali ele fica sempre amedrontado, mas de repente vem o Senhor, e a luz do Senhor, pelo Espírito Santo, resplandece no seu coração, e ele contempla algo superior. Eu vou citar um exemplo. Onésimo, escravo de Filemão, fugiu. Ele fugiu como escravo, e ele se tornou um livre preso. Encontra-se com Paulo. Paulo prega o evangelho. Ele é livre e volta para ser escravo.
É isso que eu estou dizendo que Jesus faz. Eu não preciso ser curado para ser cristão. Eu não preciso receber coisas que eu quero para ser cristão. Eu já tenho a certeza daquilo, a convicção daquilo que o Senhor me deu. Toda enfermidade que vem e assola o meu corpo, ela será jogada na terra e ela não ressuscitará comigo no último dia. Então eu estou debaixo de uma opressão. O Senhor Jesus vem no Espírito Santo, Ele me liberta, porque agora eu não vivo mais debaixo das ordens dessa autoridade corrompida, mas eu vivo debaixo da ordem do céu. O que domina a minha mente, o que domina o meu coração, o que domina a minha vontade, é aquilo que vem do céu. E o que vem do céu me diz que eu devo respeitar as autoridades instituídas aqui na terra. Todas elas são instituídas pelo Senhor, até mesmo aquelas que são anticristãs, são instituídas pelo próprio Senhor. É por isso que falar mal de autoridade, banalizar a autoridade, desrespeitar a autoridade, é pecado. O Senhor Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quem era César? Alguém que arrogava para si o título de Senhor, de Deus. Mas ele estava dizendo sobre impostos. Então, dizendo sobre adoração. Sobre adoração, sim, você não vai dar a César. Mas aquilo que é de imposto, você precisa, mesmo que você não goste. Mas é dever seu cumprir. O Senhor Jesus está diante de Pilatos, e João registra isso, acho que é o capítulo 19. Sim, João 19. Ele está perante Pilatos. E quando chega no versículos 8 em diante, ele diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Quem era Pilatos? Um anticristão. Olha só a resposta no versículo 11. Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Mas eu quero dizer uma coisa para você também, que tem muito crente achando o seguinte, que já que é assim, não tem problema, eu posso não me importar com os meus deveres. Equivocado. Há de se cumprir. Mas o que há de se cumprir? Aquilo que você faz de errado, você terá que dar conta. Então não existe autoridade que não seja instituída pelo Senhor. Só que nós estamos em Jesus libertos disso. Nós não estamos presos a isso, nós não amamos a isso, nós amamos o Senhor Jesus, nós amamos a Deus, e o meu sonho é que esse templo se torne pequeno para tanta gente que ama Jesus. O meu sonho é você que é crente, verdadeiramente seja cristão, não apenas crente. Abandone o que você está agarrado com este mundo, preso ainda nesse sistema, e se volte para algo que está acima desse sistema. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que quando nós somos salvos, toda a nossa mente, todo o nosso coração é elevado para as alturas. Os princípios do céu nos regem, nos dominam, nos dirigem. Sendo assim,
O Senhor, então, ele tem esse poder de libertar do sistema, embora ainda vivamos debaixo do sistema, que jaz no maligno. Mas nós temos aqui outra lição. E essa lição agora está no versículo 2. E assim diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Eu tenho visto de maneira assim gigantesca, volumosa, a declaração pública dos anticristos, que João já havia relatado lá na primeira epístola, quando ele escreveu. As pessoas hoje estão indo, usando rede social ou falando com você, estão batendo no peito e dizendo que nós odiamos os crentes. Autoridades estão dizendo que este povo tosco, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos entrar por fora para não parecer que é, e até chegar nela. Outro diz assim: eu estou aflito que esse tal de Jesus volta, porque viverá um paraíso na terra sem a igreja aqui. Então cada vez mais está sendo declarado contra a igreja. O mundo sempre lutou contra a igreja, mas à medida que vai aproximando a volta de Jesus, isso vai intensificando, e você vai sendo provado para você ver de que lado você está. Mas o Senhor Jesus, ele veio para marcar o último estágio, e esse último estágio é justamente aquele que determina: pode ficar tranquilo. Está chorando porque está passando dificuldades, está chorando porque o inimigo está se rebelando contra você, está dizendo que vai perseguir você, está triste e entristecido por causa disso. Olha o versículo 2. A igreja do Senhor está no Senhor, mas há um dia da vingança. Há um dia da vingança. Um dia você estará talvez trabalhando, talvez oprimido ou não, você estará em um determinado local, e de repente a última trombeta tocará, o céu se abrirá e Jesus voltará. E ele sim vai julgar o anticristo, ele vai julgar os anticristos, ele vai julgar os falsos profetas, ele vai julgar todo aquele que não creu em Jesus e que oprime a igreja. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque essa justiça acontecerá. Para nós aconteceu na cruz do Calvário, mas para esses acontecerá nesse último ano. Quando chegar o dia, Jesus Cristo virá, a igreja será arrebatada e encontrará com o Senhor os ares, e voltará, e o Senhor Jesus julgará estas nações. E Apocalipse 20:15 diz que se o nome não foi achado inscrito no livro da vida, aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida, foram lançados juntamente com o diabo, juntamente com a besta, juntamente com o falso profeta, para o lago que arde com fogo e enxofre. Esse dia da vingança virá. Esse dia acontecerá, como diz em Apocalipse, as almas dos decapitados que clamam por justiça, e o Senhor diz: calma, ainda não chegou o momento, virá, esse dia virá. Recentemente recebemos um relatório de um irmão nosso que foi executado por causa de Jesus. Esta decapitação, esta obra executada será cobrada e será vingada nesse ano da vingança, porque o Senhor virá como juiz. Agora, se você é crente, mais ou menos, não existe como você esperar o seu nome no livro da vida. Você precisa ser crente sério, crente consagrado, crente que ama Jesus, crente que ama Jesus e que ama o próximo, que ama e obedece a palavra, que as pessoas olham para você e você deixa transparecer a luz de Cristo, e não seja alguém que é mal falado na sociedade.
O apóstolo Pedro diz o seguinte: se for para alguém falar mal de você, fale porque você está fazendo o bem. Assim como Estevão pregava a palavra, ele efetuava curas, e por isso se levantaram contra ele. Que seja assim, e não por realmente você estar com ações que estão contra a palavra de Deus e contra a lei. Esse dia virá. Jesus não veio para mostrar só a salvação, ele veio para mostrar também a condenação, o dia do juízo. E eu encerro com a última lição, que está no versículo 3, que é justamente a essência desse texto. E ele diz: e pôs sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É isso que eu quero que você entenda. A igreja é um instrumento de Deus, chamado por Deus, criado por Deus, transformado por Deus e para Deus. A igreja não foi colocada aqui para sentar na cadeira dos políticos. A igreja não foi chamada aqui para sentar no trono do império. Se fosse assim, o Senhor Jesus entraria em Jerusalém e tomaria o trono, o império de César. Se fosse assim, ele tomaria o lugar dos políticos. Mas o reino dele não é deste mundo, o reino nosso é do céu. E ele está dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, aqui não é o nosso lugar. Fiquem tranquilos, porque nós caminhamos aqui para a eternidade. E ele vai dizer aqui que nós somos então revestidos de glória, porque há um momento em que o que nos exige um quebrantamento, uma humilhação causada por outros, isso será transformado quando recebemos a nossa coroa. E não coroa realizada ou feita por nós mesmos, mas oferecida pelo Senhor. Paulo tem essa visão, ele diz: a coroa que está preparada para mim. Hoje você pode ser chamado de ultrapassado, de tosco, de povo que atrapalha a sociedade. Você pode se chamar de qualquer coisa. Mas haverá um momento que você receberá uma coroa de glória. Você não mais sofrerá, você terá alegria plena. Mas o que eu quero chamar é que você é colocado, você é introduzido e feito uma plantação do Senhor, para que se chamem carvalhos, árvores, plantação do Senhor. Plantação do Senhor. Não é plantação sua, plantação da igreja, plantação da IPB, plantação da igreja batista. Não, é plantação do Senhor, de justiça. Um povo separado, um povo que não se queda, um povo que não se rende, um povo que não se ajoelha diante desse mundo que jaz no maligno, que sofre por isto, mas este povo pertence ao Senhor, e este povo, com a sua vida, plantado pelo Senhor, preste atenção nessa expressão, plantado pelo Senhor, não é plantado pela sua boa obra, não é plantado pela sua religiosidade, não é plantado pela sua intelectualidade, porque tudo isso é como uma faixa enrolada numa lepra, depois do dia todo sendo usado na poeira. Mas é plantado pelo Senhor, é algo passivo que nós recebemos do Senhor. E por isso, a glória é dele. Creio eu que no último dia, nós já estamos ajoelhados, então não precisaremos ajoelhar novamente só para mostrar, já estamos ajoelhados diante do trono do Senhor. Mas esses que se levantam contra Cristo, contra o seu ungido do Senhor, e contra Deus, e contra a igreja de Deus, eles se ajoelharão e contemplarão uma igreja santa, pura, lavada no sangue do Cordeiro. E isto conduzirá todos a se ajoelharem, a glorificar a Deus pela sua justiça. Todo joelho se dobrará.
toda língua confessará que o Senhor é o Deus. Senhor Jesus é o Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Tem uma música que nós estamos aprendendo, mas ela tem tudo a ver com o que nós acabamos de pregar aqui. Mas eu queria que você meditasse nessa letra. Sabe, talvez você já é crente há muito tempo e talvez você não está vivendo este momento. Talvez você acha que você é bom. Eu quero que você medite nessa letra. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos cantar. Logo após o cântico, nós estaremos aqui ministrando a ceia do Senhor. Após a ceia do Senhor, teremos também um comunicado para a igreja e encerraremos o culto.